Olhando aqui, tem cheiro de... Faz bem bode moiado. Será que fizeram cabritagem nas eleições ali na região de Marília, município de Fernão? E foi a cidade que recentemente Halim Góes esteve para trazer essa curiosidade, decidida a eleição para a prefeitura por um voto só. O que ganhou? Será que vai assumir, Halim? Então, Rodrigo, olha só, o Ministério Público entrou com uma ação contra o prefeito que ganhou, o Weber Rogério, né, de investigação dessa candidatura dele. Porque o que aconteceu de fato foi, como você disse, eu estive em Fernão, a gente mostrou essa realidade de diferença de apenas um voto. Então, o prefeito eleito, né, o Weber Rogério, ele teve 522 votos contra 521 do candidato da oposição. Então, isso gerou uma surpresa também para os moradores de Fernão. A gente mostrou essa reportagem aqui. Mas o que chama a atenção agora, viu, Rodrigo, é que o Ministério Público entrou então com uma ação de investigação contra Weber Rogério, desconfiando aí de fraudes, de transferência de títulos eleitores de pessoas da região, moradores de Bauru, de Ribeirão Preto, de outras cidades que transferiram o título para Fernão, mas não tem residência lá na cidade ou não tem nenhum endereço fixo no local. Pois é, isso gerou muita desconfiança, como você disse, viu, Rodrigo? Então, a 47ª Zona Eleitoral de Garça está analisando, então, agora essa ação de investigação do Ministério Público, que acusa o investigado, né, de fraude, de abuso de poder político, visando, então, beneficiar a candidatura nas eleições municipais de Fernão, onde teve essa diferença que eu disse, de 522 a 521 votos a favor do suspeito. Segundo a denúncia, o esquema envolveu a transferência fraudulenta de eleitores, com 61 transferências irregulares, das quais 53 eleitores participaram do pleito. Ou seja, uma grande diferença aí para uma cidade tão pequena, né? Na matéria que eu fiz, viu, Rodrigo, a gente fala também, comenta sobre o número de eleitores, o número de moradores. Inclusive, a cidade tem cerca de 1.600 moradores. Então, a gente tem realmente essa desconfiança que está aí agora em evidência. O Ministério Público destaca que as ações tiveram influência direta dos acusados, o que teria alterado o resultado eleitoral em um município com apenas 1.754 eleitores aptos a votar. Isso também foi uma grande diferença quando eu fiz a matéria, que a população falou, poxa, mas a gente tem cerca de 1.600 moradores e pessoas aptas a votar, mais de 1.754, então isso também gera aí para a gente ficar um pouquinho de olho e essa atenção. Bom, de acordo com a investigação, de acordo com essa ação, uma testemunha afirmou que foi abordada diretamente por Weber Rogério Assis, que teria oferecido um emprego em troca da transferência de seu título eleitoral para Fernão. Vale ressaltar também outro alerta. Segundo a testemunha, a insistência de Weber e a oferta das vantagens seriam fortes indicativos de compra de votos. Pois é, viu, Rodrigo? A situação está bem complicada por lá. Outro exemplo é o depoimento de um eleitor que reside em Ourinhos e que transferiu seu título alegando ter morado em Fernão por apenas um mês. Mas quando ele foi questionado sobre o endereço, sobre o local onde ele morou, ele não conseguiu lembrar o endereço exato onde supostamente residiu. Segundo o Ministério Público, então, a improbabilidade de sua mudança e a falta de vínculos com a cidade levantaram suspeitas de que sua transferência foi motivada por promessas de benefícios econômicos. Além disso, o caso de outros eleitores que declararam residência em Fernão, mas vivem em cidades distantes, como Marília, Bauru, Ribeirão Preto, também chamou a atenção, como eu disse logo no início. Bom, as transferências todas intermediadas pelo prefeito eleito e outras pessoas sugerem um esforço coordenado para inflar artificialmente o número de eleitores a favor da candidatura de Weber Rogério. Diante das evidências, então, viu, Rodrigo, o juiz eleitoral Felipe Guiansani concedeu uma tutela de urgência, atenção, de urgência, que impede, então, a diplomação dos eleitos até que o julgamento final da ação
de investigação. Então, até o final dessa ação, até terminar isso, o prefeito ele não pode ser diplomado. Segundo a decisão, a documentação e os depoimentos indicam de forma clara o abuso de poder político, o que em um município de pequeno porte como Fernão tem o potencial de influenciar diretamente o resultado das eleições. A ação, Rodrigo, segue em andamento, com os investigados tendo prazo para apresentarem suas defesas. Procurado por nossa equipe, o prefeito eleito de Fernão não se manifestou sobre a investigação. Inclusive, quando eu fui para Fernão, fui lá gravar matéria sobre essa diferença de apenas um voto, né, para a gente mostrar para o pessoal aqui do Balanço Geral, para quem acompanha a Record, que estava tão pertinho Fernão, né, essa curiosidade. O prefeito eleito também não quis gravar com a gente. Era só para a gente falar sobre essa diferença, ele também não quis falar com a gente. E agora segue aí essa novidade no caso de Fernão.